Olá pessoal, sou o professor Elínio e iremos trabalhar a disciplina Projeto Integrador. O que é um projeto integrador? Quais os objetivos de um projeto integrador? Como organizar um projeto integrador? Como se dá a avaliação? E os passos para se construir um projeto integrador. Todas essas dúvidas serão esclarecidas a partir de agora. O projeto integrador constitui-se numa estratégia de ensino-aprendizagem que objetiva proporcionar a interdisciplinaridade dos temas abordados nos módulos. É um instrumento de integração de ensino, pesquisa e extensão. O processo de construção do projeto integrador fornece subsídio para a avaliação das competências relacionadas ao perfil profissional do módulo e seus resultados são acrescidos nos temas do módulo para a avaliação final do educando. E tem como objetivo geral articular teoria e prática, valorizando a pesquisa individual e coletiva. E objetivos específicos: contribuir para o aperfeiçoamento do discente e a competência na solução de problemas sociais e ambientais, capacitar o discente à elaboração e exposição de seus trabalhos por meio de metodologias adequadas, analisar, explicar e avaliar o objeto de estudo, combinando em possíveis soluções e novas propostas, tendo em mente que a sociedade a qual o aluno pertence, ela deve ser a principal beneficiária pelo seu trabalho profissional. Promover a inter-relação entre os diversos temas e conteúdos tratados durante o curso, contribuindo para a formação geral do discente. Desenvolver a capacidade de planejamento e disciplina para resolver problemas dentro das diversas áreas de formação. Despertar o interesse pela pesquisa como um meio para a resolução de problemas. Estimular a construção do conhecimento coletivo, a interdisciplinaridade e a inovação. E, por último, desenvolver um sistema de informação contemplando os níveis conceitual, lógico e físico. Para atender aos objetivos propostos, o projeto integrador ele deverá ser conduzido da seguinte forma: a forma de organizar um projeto, a escolha do tema e a avaliação. Nós iremos começar como organizar um projeto. Ele será desenvolvido em grupos de no máximo 5 alunos e no mínimo 3. Os grupos serão orientados pelos professores conforme o módulo em andamento. O projeto integrador ele deverá ser entregue para apresentação final e avaliação conforme o cronograma informado pela instituição. Ao término da execução do projeto integrador, o aluno ele deverá emitir e apresentar a versão final contendo itens obrigatórios do projeto integrador na formatação orientada e resultados finais. A escolha do tema é o resultado de prospecção de demandas e situação-problema apresentado por diversos sujeitos, que poderão ser objeto de estudo no projeto integrador e no trabalho de conclusão do curso. A avaliação. A apresentação será examinada por tutores, orientadores e coordenadores do curso do projeto integrador. E a avaliação dela será realizada com base no cumprimento das etapas e em critérios de avaliação definidos e divulgados aos educandos. Neste item, você irá encontrar orientações para a estruturação de seu projeto, conforme as normas da ABNT. A estrutura de um projeto ela compreende nos seguintes elementos: pré-textuais, elementos textuais e elementos pós-textuais. Os elementos pré-textuais constituem-se da capa, da folha de rosto, do sumário. Os textuais: a introdução, a delimitação do tema, a justificativa, os objetivos, o desenvolvimento, a metodologia, os resultados esperados, cronograma e etc. Os pós-textuais são as referências bibliográficas, o apêndice e o anexo. Vamos iniciar com os elementos pré-textuais. Capa é um elemento obrigatório e ela deve conter as seguintes informações: nome da instituição, nome do curso, título, subtítulo, se houver, nome do estudante, nomenclatura do trabalho, local da instituição onde deve ser apresentado e o ano da entrega. Todos os itens eles são centralizados, respeitando a formatação do papel A4, com as margens todo o texto sendo esquerda e superior 3 cm, direita e inferior 2 cm. A folha de rosto contém o nome do estudante, o subtítulo, se houver, a natureza, o objetivo, o nome da instituição que é submetida, a área de concentração, o nome do professor orientador, o local da instituição onde se deve ser apresentado,
e o ano de entrega. Todos os itens também são centralizados, respeitando a formatação do papel A4, com as margens todo texto sendo à esquerda e superior 3 cm, direita e inferior 2 cm. O sumário ele é um elemento obrigatório, cujas partes são acompanhadas do respectivo número de páginas. O termo sumário ele aparece centrado a 3 cm da borda superior da folha, em letras maiúsculas e em negrito. Os títulos apresentados no sumário ele deve ser transcrito como aparece no interior do trabalho. Na sua apresentação gráfica, uma linha pontilhada sempre deve interligar a coluna dos títulos, como a da enumeração das folhas a que se referem. Agora vamos para os elementos textuais. A introdução é o texto inicial, que deve apresentar uma visão geral do trabalho, indicando a delimitação do tema, do assunto abordado, objetivos do trabalho e outros elementos que situam a temática abordada. Depois, a delimitação do tema, que é determinar qual o assunto que será pesquisado, pois é preciso delimitar o tema, o assunto específico dentro de uma área de conhecimento, que será o objeto de estudo. Ao escolher o tema, verificar se existem outras pesquisas acerca do assunto que será pesquisado. A justificativa deve justificar a escolha do tema, a finalidade, a relevância, o foco do assunto. A abordagem geral do problema, uma introdução que informe o que ocorre, quais os motivos que geram a escolha deste objeto de estudo, a problemática apontada. O objetivo geral é a visão marco do que se pretende pesquisar. O uso dos verbos ajuda a construir este item. O objetivo geral ele define explicitamente o propósito de estudo. E os objetivos específicos caracterizam etapas ou fases do projeto, ou seja, é um detalhamento do objetivo geral e não a estratégia de análise dos dados. Dessa forma, o conjunto dos objetivos específicos ele nunca deve ultrapassar a abrangência proposta do objetivo geral. O desenvolvimento é a parte principal do texto, pois apresenta a exposição ordenada e pormenorizada do assunto. O texto ele deve ser dividido em seções, subseções, conforme a abordagem do assunto e o método adotado. O texto é dividido em capítulos e subtítulos, conforme a NBR 14724 orienta. E os procedimentos metodológicos? É descrever o método utilizado para o desenvolvimento de trabalhos, as principais características técnicas, resolução, faixa nominal, tipos de equipamento, material utilizado, condições ambientais, ou seja, a informação de maneira concisa e objetiva como foi realizada a pesquisa. Os tipos mais comuns de pesquisa são a de campo, a bibliográfica, a descritiva e a experimental. E existem também as técnicas de pesquisa que você pode usar: questionários, formulários e entrevistas. Os questionários são instrumentos de coleta de dados que dispensa a presença do estudante, assim como o formulário também dispensa a presença do estudante, e as entrevistas que elas podem ser estruturadas ou não estruturadas. Tudo aquilo que detalha o caminho que você trilhará para concretizar a pesquisa. Os resultados esperados. Em termos quantitativos, a quantificação em relação ao aumento da competitividade, da diminuição dos prejuízos econômicos, sociais e ou ambientais. Qualitativa é a avaliação de mudanças nos padrões tecnológicos propostos pelo projeto e sua contribuição para o avanço do conhecimento. Ou seja, os resultados podem ser quantitativo como qualitativo. E o cronograma, descrever as etapas compreendidas na execução do projeto, enfatizando como os objetivos gerais e específicos serão alcançados com os respectivos tempos, a natureza do envolvimento e a responsabilidade da instituição, fornecer informações sobre a experiência em pesquisa e outros recursos que caso a instituição disporá para a execução do projeto, as ações de validação de tecnologia e a validação dos resultados, o envolvimento e a forma de participação no projeto de cliente ou beneficiário dos resultados. Agora, vamos trabalhar os elementos pós-textuais, que são as referências, que é um elemento obrigatório e deve seguir as orientações NBR 6023. A lista de referência ela deve ser apresentada em ordem alfabética de autores pessoais ou entidades e títulos ao final do trabalho. O título referências ela deve ser escrita em 3 cm, borda superior da folha em letras maiúsculas e em negrito centralizado. As referências elas são alinhadas somente à margem à esquerda do texto e de forma a se identificar individualmente
individualmente cada documento, em espaço simples e separado entre si por espaço duplo. E os anexos? Os anexos, ele é opcional ao anteprojeto e deve ser elaborado pelo próprio autor. Ele destina a contemplação e ideias sem prejuízo do tempo trabalho. Como disse, os anexos eles são identificados por letras maiúsculas consecutivas, travessão e pelo respectivo título. Excepcionalmente, eles utilizam assim, letras dobradas na identificação dos apêndices, quando esgotadas todas as letras do alfabeto. E vem as considerações finais, que é descrever sucintamente o trabalho em poucos parágrafos, principalmente comentando os resultados obtidos. Muito obrigada pela atenção. Espero contribuir de forma significativa na elaboração do projeto de vocês. Até a próxima, um grande abraço.